Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E esse aqui é um vídeo muito importante porque eu vou trazer aqui outras interpretações, outras visões sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Interpretações interessantes porque vem ali de analistas que são opositores do governo, são críticos do governo, são contrários ao governo, mas que estão mostrando aí uma possibilidade de vantagem, né? Uma possibilidade aí de ganho, de capacidade estratégica aí do que aconteceu. Então é muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e também é um vídeo que eu acho que você no final vai querer compartilhar, tá? Então considere essa possibilidade de você compartilhar esse vídeo para que as pessoas tenham uma outra ótica sobre o que está acontecendo no nosso país hoje, ok? Lembrando que em dezembro vou abrir inscrições para o nosso Clube do Livro, para a turma do ano de 2022, então fique atento, a gente vai ter um estudo muito legal, aulas semanais, lives semanais, aí, grupo para tirar dúvidas, vai ser muito legal, tá bem? Fique de olho aí. Então, pessoal, vou trazer aqui duas interpretações primeiro, uma interpretação negativa sobre o que está acontecendo e uma interpretação surpreendentemente positiva. A negativa é a avaliação do Ian Bremmer. Ian Bremmer ele é presidente da consultoria política global Eurasia Group, né? A Eurasia Group é uma consultoria ali das mais importantes do mundo, né? Fundada em 1998 pelo Ian Bremmer, tem escritório em Nova York, Washington, capital americana, né? Londres, Tóquio, São Paulo, São Francisco, Brasília, Singapura, né? Considerada aí pela revista Wall Street Journal, pelo jornal Wall Street Journal, revista The Economist aí, como uma das mais importantes análises, né, políticas globais, e tem ali o mérito de fazer a associação entre ciência política e mercado financeiro, né? Então é uma figura muito importante aí. O que o Ian Bremmer tem falado, né? Ele tem falado que se o presidente brasileiro perder o que ainda lhe resta de apoio junto ao empresariado e aos investidores, a chance de uma reeleição para o ano que vem, segundo o especialista Ian Bremmer, fica ainda mais distante, na opinião dele, tá? Ele disse que os eventos, né, dos últimos dias deixaram muito claro que está ficando cada vez mais difícil para o presidente conseguir chegar ao segundo turno, por exemplo. Disse a ele a uma entrevista concedida a um grande jornal brasileiro nessa última sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021, tá? Agora, é claro que diante dessa explicação, né, alguns internautas aí, alguns leitores mais atentos, né, já colocaram uma possibilidade do outro lado da moeda, né, porque o pessoal está subestimando, né, a opinião de alguns aqui, né, de alguns outros analistas, né. Essa análise, por exemplo, está subestimando o crescimento, perdão, do presidente nas classes menos favorecidas, né? Principalmente nas classes C e D, né? A gente não deve pensar que ainda hoje, né, 75% dos votos nas regiões brasileiras menos favorecidas iriam para o Partido dos Trabalhadores, né? Ele acha que além deles naquela época terem plantado, né, que o presidente acabaria com os projetos sociais, vocês lembram disso, né? Eles falando que o presidente ia acabar com os projetos sociais, ele não acabou com os projetos sociais e, pelo contrário, está ampliando fortemente aí os projetos, né? Então, uma primeira visão contrária. Agora, curiosamente, né, a gente viu nesses dias, eu vou colocar todos esses links aqui embaixo para quem quiser depois ler com calma, nós vimos esses dias algumas interpretações também muito curiosas, até de pessoas que são críticos bem incisivos do governo em geral, né? A gente viu tem um vídeo aí que eu vou compartilhar com vocês aqui embaixo, no primeiro link fixado dos comentários, né? Do próprio Reinaldo Azevedo fazendo uma análise muito interessante, né? O título do vídeo que eles colocaram ficou assim: oposições, tipo assim, atenção todos vocês que são da oposição, o presidente ainda está vivo na disputa, né? Tá muito vivo na disputa. Aí você pensa assim, né? Vivo por quê, né? Por que que um grande crítico do governo está falando isso, né? Ele fala, ó, ele se coloca ali como alguém que torce ali muito contra, né, uma eventual reeleição, mas ele fala, é inegável que o presidente, com essas últimas decisões e atitudes, ele está, na opinião dele, encontrando um eixo, né? Você pergunta, que eixo é esse, né? E você pergunta, mas será que, mesmo desrespeitando o famoso teto de gasto, ele está encontrando um eixo?
na opinião do jornalista, sim, está encontrando eixo, né? Porque ele disse que aquela visão mais beligerante, mais briguenta, né, do presidente estava muito mais perto de uma derrota do que essa versão nova, essa versão mais ali pacífica, né, mais comedida, mais paz e amor, né? E ele vai dizer por que ele acontece isso, né? Porque isso vai dar tempo. Nós temos aí um ano ainda para a disputa do ano que vem, vai dar tempo para que o presidente possa ajustar o seu discurso quando começar efetivamente a corrida do ano que vem, né? E aí ele fala, né, que quando o presidente muda de uma postura beligerante para uma postura mais apaziguadora, ele estabiliza o processo, na opinião do jornalista. O presidente, ao fazer isso, ele dá uma estabilizada no processo, né? Nós sabemos, né, que a situação dos menos favorecidos no Brasil é muito séria. Nós temos visto aí, infelizmente, uma degradação das condições de vida para as populações menos favorecidas. O jornalista reforça isso, diz que é um negócio muito complicado, né? E ele fala que com essa proposta do Bolsa Família ampliado, que é o famoso Auxílio Brasil, ele entra mais no jogo, né? Ele reforça que ele não tem bola de cristal, não sabe se isso vai dar certo no final das contas, mas ele diz que fazendo isso, né, o presidente entra mais no jogo e toma atitudes diante do cenário, atitudes que ele interpretou como sendo mais realistas, né? Atitudes realistas ali, né? Ele vai ter que lidar, claro, com a inflação, né? Tem muitos problemas surgindo aí, mas na opinião do jornalista ele coloca-se ali de uma forma muito mais competitiva quando ele faz essa medida para agradar, né? ou atender as necessidades da população menos favorecida, né? Então ele vai dizer, né, que o presidente está muito mais centrado do que estava até outro dia. Ele até chegou a dizer que talvez, né, você imagine aí num eventual segundo turno entre o atual presidente e o ex-presidente lá do Partido dos Trabalhadores, talvez aí volte, na opinião do jornalista, ele fala volte o ogro, né, antigo lá, o presidente mais combativo. Mas na opinião desse jornalista que é bem crítico, ele acha que o presidente tem tomado ali uma atitude que o coloca numa posição muito mais competitiva para a corrida do ano que vem. E aí eu queria saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que realmente essa atitude aí coloca o presidente sim num eixo muito mais competitivo, uma vez que esse grande público aí, que é um enorme público brasileiro, mas que é completamente desprestigiado, será que atendendo ali as necessidades mais básicas dessa grande população brasileira, infelizmente, né, desfavorecida, será que o presidente dá um salto nessa competitividade aí? Essa opinião eu gostaria que você deixasse aqui embaixo, né? E é claro, a gente vê com essa realidade toda a diferença de posturas, né? Eu vou voltar nisso com calma em vídeos posteriores, mas você vê que quando o Congresso ali estava colocando diante do governo a possibilidade de ter que pagar 90 bilhões de reais à vista com relação aos precatórios, o pessoal não reclamou não, né? Principalmente o mercado, né? O mercado não reclamou tanto. Agora que o presidente quer usar esses valores para atender às necessidades mais urgentes ali da população menos favorecida, o pessoal começa a reclamar e faz uma reclamação ali que muitos especialistas, como lá o diretor de investimento da corretora Tulit Prebon, né, ele falando que foi uma reação ali exagerada, né? Porque se antes eles não estavam achando ruim romper o teto para pagar precatórios, porque achariam ruim agora romper o teto para poder pagar ali, alimentar, né, no final das contas, as pessoas menos favorecidas, né? Isso é muito interessante de nós vermos também que os Estados Unidos estão imprimindo dinheiro a rodo, né? E você pensa, mas como é possível fazer isso, né? Alguns especialistas mostram que lá nos Estados Unidos, o limite de impressão de dinheiro ele está atrelado ao tamanho da dívida, né? Então, se não atropelar a dívida que está estabelecida, ele pode continuar imprimindo. Aqui no Brasil, a gente não está imprimindo dinheiro ainda, né? E não temos perspectiva que isso aconteça, mas os gastos ficam limitados, né? Se nos Estados Unidos a impressão de dinheiro fica limitada pelo tamanho da dívida, aqui no Brasil os investimentos ficam limitados por um teto de gasto, né? Então, quando você limita o gasto, você trava, né, o que o governo pode fazer para poder favorecer a sua população menos estável,
no momento desse assim, de crise sanitária, é um negócio realmente que tem que ser revisto, né? Eu pergunto a você, qual a sua opinião? Você acha que realmente o presidente sai com uma vantagem, né? Que isso aí vai dar uma vantagem competitiva? E exatamente, será que é por isso, sabendo dessa vantagem competitiva, que o pessoal está criticando tanto, uma vez que não criticaram quando o gasto era por precatórios? Deixe sua opinião nos comentários, examine todas as coisas, retém que é bom. Forte abraço, fique com Deus, a gente se vê em breve aqui, se Deus assim permitir, com mais conteúdo exclusivo aqui no canal Daniel Lopes. Um abraço a todos, valeu!